Em uma noite escura e tempestuosa de abril de 1957, o coronel argentino Carlos Eugênio Moari Koenig liderou 4 soldados mascarados em uma incursão furtiva a um salão memorial. Com as tensões políticas no auge, o monumento era vigiado apenas por um zelador idoso que cochilava. A equipe forçou a abertura das pesadas portas e avançou diretamente para um caixão no centro do salão. Usando cordas previamente preparadas, eles ergueram o caixão e saíram audaciosamente, encontrando cúmplices que aguardavam ansiosamente para carregar o prêmio em um caminhão. O comboio desapareceu na escuridão, rumo a uma base militar secreta. Na manhã seguinte, a notícia do roubo explodiu por toda a Argentina. Cidadãos indignados se mobilizaram, marchando em massa em direção ao Palácio Presidencial para exigir a devolução do caixão. A manifestação quase evoluiu para uma revolta em larga escala. Que relíquia poderia provocar tamanha comoção? O caixão roubado continha a santa secular da Argentina, Eva Perón. Conhecida por milhões através da balada Não Chores por Mim, Argentina, frequentemente chamada de segundo hino não oficial da nação. Essa figura controversa ascendeu da pobreza para se tornar um ícone da classe trabalhadora. Hollywood levaria 17 anos debatendo qual estrela poderia interpretá-la. Maria Eva Duarte nasceu em 7 de maio de 1919, na área rural de Los Todos, Argentina. Sua mãe, Joana, que havia perdido os pais ainda jovem e cujos irmãos desapareceram na vastidão da Argentina, envolveu-se com o proprietário de terras Juan Duarte Souza, um canalha que a manteve como amante antes de abandonar a família após 6 filhos. Joana investiu suas economias em uma máquina de costura, trabalhando do amanhecer ao anoitecer costurando calças que mal conseguiam alimentar 7 bocas. A infância de Eva foi marcada por zombaria e exclusão. Colegas de escola a ridicularizavam, vizinhos a desprezavam. Apesar de ser uma aluna mediana, ela demonstrava desde cedo talento para escrever e discursar de forma apaixonada. O mantra constante de sua mãe era: a educação quebrará as correntes da pobreza. Aos 15 anos, Eva embarcou em um trem para Buenos Aires em 2 de janeiro de 1935. A capital brilhante não ofereceu boas-vindas aos pobres sem educação. Ela dançou em boates até que os clientes abusivos a expulsaram. Depois tentou a carreira de atriz apenas para descobrir que os sofás de elenco do teatro eram tão degradantes quanto a vida nas boates. Sobreviver significava trocar favores por pequenos papéis e procurar produtos podres nos mercados. Cozinhar exigia o empréstimo dos fogões dos vizinhos. As elites privilegiadas que ela encontrou todas com charme superficial, escondendo ganância profunda, eram sua desilusão. Sua pequena celebridade, conquistada com muito esforço, nunca apagou essas cicatrizes. Na Argentina dos anos 1940, dividida entre simpatizantes nazistas e colaboradores americanos, Eva denunciava ambos os lados. Embora suas habilidades como atriz recebessem críticas mornas, sua autenticidade como representante da classe trabalhadora tornava seus comentários políticos devastadores. Reformistas democráticos apresentaram as favelas, onde a brutal realidade da pobreza reacendeu memórias de sua infância. Esses encontros viscerais redirecionariam o curso de sua vida. Essa estratégia dupla rapidamente transformou Perón em uma figura altamente influente, e os trabalhadores passaram a vê-lo como seu defensor. Enquanto isso, o governo argentino continuava em um ciclo caótico de mudanças de regime. Durante esse período, Evita lançou um programa especial de rádio dedicado a criticar os assuntos políticos do país. Sua linguagem afiada e sátira incisiva conquistaram os ouvintes, tornando-a uma voz querida pela classe trabalhadora, alguém que defendia seus direitos. Em 15 de janeiro de 1944, um terremoto devastador atingiu a Argentina. Durante um evento beneficente organizado pela Associação Nacional de Radiodifusão para arrecadar fundos para as vítimas, Evita encontrou Perón pela primeira vez. Os dois, compartilhando valores e visões notavelmente semelhantes, conectaram-se instantaneamente e rapidamente se apaixonaram.
Evita logo se tornou a arma secreta de Perón durante sua campanha, aproveitando todas as oportunidades no rádio para elogiá-lo e retratá-lo como o protetor da classe trabalhadora. Seus endossos apaixonados ajudaram Perón a subir rapidamente ao cargo de vice-presidente. Já no poder, Perón começou a implementar sua visão, que mais tarde seria conhecida como peronismo. Em 1944, apenas 4 dias após o desembarque das forças aliadas na Normandia, Perón fez um discurso marcante. Ele declarou que o resultado da guerra azeda com a vitória dos aliados do eixo era irrelevante para a Argentina. O que realmente importava, ele argumentou, era alcançar soberania econômica e política completa por meio da diplomacia e da força militar. Perón acreditava que tanto o capitalismo quanto o comunismo eram sistemas ultrapassados. Em vez disso, ele propôs uma terceira posição, que buscava equilibrar os interesses de trabalhadores e empregadores por meio da justiça e cooperação, mantendo neutralidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Críticos frequentemente descartavam o peronismo como oportunista ou ambíguo, mas essa ideia de um caminho do meio ressoou profundamente com muitos na Argentina na época. No período pós-guerra, enquanto ondas de descolonização varriam o mundo, nações que haviam sido moldadas por potências coloniais lutavam para redefinir seus sistemas. Para a Argentina, onde propriedades feudais e elites agrícolas dominavam, a abordagem de Perón de fomentar a independência nacional por meio de desenvolvimento gradual e colaboração de classes tocou tanto a classe trabalhadora quanto os capitalistas nacionalistas. No entanto, nem todos apoiavam Perón. Capitalistas pró-americanos na Argentina buscavam removê-lo do poder. Em 12 de outubro de 1944, enquanto Perón e Evita jantavam em casa, os militares invadiram e o prenderam, enviando-o para a Isla Martín García, uma prisão naval. Parecia provável que o destino de Perón seria semelhante ao de outros líderes depostos que tiveram fins prematuros. Mas, desde o momento em que ele foi levado, Evita manteve-se calma e estratégica. Ela avaliou a situação enquanto os militares haviam dado um golpe e tomado o controle das estações de rádio. O poder dos sindicatos ainda estava firmemente em suas mãos. Ela decidiu mobilizar os trabalhadores. Viajando incansavelmente de uma fábrica a outra, ela reuniu os operários, instando-os a lutar por seus direitos e por Perón, que havia sido seu defensor. Ela dizia: lutar por Perón é lutar por vocês mesmos. Em poucos dias, em 17 de outubro de 1944, ondas de trabalhadores das periferias de Buenos Aires marcharam para a cidade. Eles inundaram as ruas, gritando: tragam Perón de volta. Alguns radicais quebraram janelas de prédios do governo e ameaçaram punir os oponentes de Perón. Fábricas em toda Buenos Aires pararam, o transporte cessou e a cidade mergulhou na escuridão com o corte da eletricidade. O caos destacou o poder dos trabalhadores, deixando os líderes militares paralisados de medo e indecisão. Eles nem sequer ousaram mobilizar tropas para reprimir. Em vez disso, tentaram negociações, mas os trabalhadores foram resolutos, exigiram a libertação de Perón ou ameaçaram uma guerra civil. Os militares, reconhecendo suas próprias divisões internas, capitularam em uma semana. Quando Perón e Evita caminharam de mãos dadas até a varanda da Casa Rosada, a multidão abaixo explodiu em aplausos ensurdecedores, suas vozes roucas após dias de protesto. Essa reviravolta dramática continua sendo um dos raros exemplos na história da América Latina em que um golpe foi revertido com sucesso por uma mobilização popular. No dia seguinte, Perón pediu Evita em casamento. Em 24 de fevereiro de 1946, Perón foi eleito presidente da Argentina, e Evita, com 27 anos, tornou-se a primeira-dama do país. Após assumir o cargo, o primeiro grande movimento de Perón foi nacionalizar o Banco Central da Argentina, que anteriormente estava sob o controle de representantes bancários estrangeiros. Ele então investiu pesadamente para recuperar infraestrutura crítica, adquirindo a rede telefônica dos britânicos e o sistema ferroviário dos americanos. À primeira vista,
Essas ações poderiam parecer uma guinada em direção ao comunismo, mas isso estava longe de ser o caso. Tome como exemplo a reforma agrária durante seus primeiros 4 anos no poder. Perón resgatou e redistribuiu 450 mil hectares de terra para 3.200 famílias. No entanto, isso era uma gota no oceano em comparação com mais de 1 milhão de agricultores sem terra na Argentina. O sistema de grandes propriedades permaneceu intacto, já que Perón não tinha intenção de desmontá-lo. Além disso, apesar de estar no poder, o controle real da economia argentina permaneceu nas mãos da elite oligárquica. O governo pressionava essas elites a fazer concessões aos trabalhadores, garantindo uma aparência de justiça, mas nenhum poder substancial foi retirado delas. Ao mesmo tempo, Perón restringiu a liberdade de imprensa, consolidando o controle sobre os meios de comunicação, e suprimiu a ideologia comunista. Por exemplo, um membro do Partido Comunista Argentino chamado Fernando foi preso por promover o comunismo e ficou detido por 7 meses. Curiosamente, um dos conhecidos de Fernando durante seus anos universitários foi Ernesto Guevara, mais tarde conhecido como Che Guevara. Internacionalmente, Perón enfrentou desafios imensos. Durante a Guerra Fria, propor uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo era como flertar com o desastre. Líderes como Nehru, da Índia, e Nasser, do Egito, tentaram caminhos semelhantes e fracassaram. Por todos os relatos, o governo de Perón parecia destinado a uma curta duração, mas Evita desempenhou um papel crucial em prolongar sua sobrevivência. Juntos, ela e Perón estabeleceram a Fundação Eva Perón, que utilizava fundos extraídos dos ricos e de grupos de oposição para fornecer assistência social aos trabalhadores, ajudar órfãos e melhorar as condições de vida públicas. Evita visitava pessoalmente áreas pobres, ouvia as reclamações dos trabalhadores e fazia discursos motivacionais. Para a classe trabalhadora, ela não era apenas a primeira-dama, mas uma defensora e símbolo de esperança. Essa dinâmica única permitiu que o governo de Perón se sustentasse em um equilíbrio delicado, sem alterar significativamente o poder enraizado da oligarquia. No entanto, o ponto de virada para o regime de Perón ocorreu com a doença de Evita. Em 1951, ela foi diagnosticada com câncer de útero. Apesar de passar por uma cirurgia realizada pelos melhores médicos do país, sua condição se deteriorou rapidamente. Mesmo em seus últimos dias, Evita permaneceu dedicada a Perón. Ela escreveu um livro de memórias intitulado Minha Missão na Vida, no qual a maior parte das páginas era dedicada a elogiar seu marido. Curiosamente, esse livro enfrentou resistência de editoras americanas, que se recusaram a publicá-lo nos Estados Unidos. Essa rejeição irritou tanto o público argentino que 2 atentados à bomba foram realizados contra o Serviço de Informação dos Estados Unidos em Buenos Aires. No Dia do Trabalhador de 1952, Evita fez uma emocionante despedida a mais de 300 mil trabalhadores reunidos na Plaza de Maio. Esse momento foi imortalizado na adaptação cinematográfica de sua vida, onde Madonna, interpretando Evita, cantou a famosa Don't Cry for Me Argentina. Em 26 de julho de 1952, Evita faleceu aos 33 anos de idade. Seu funeral foi realizado com honras reservadas a chefes de Estado. Os 6 milhões de membros dos sindicatos que ela ajudou a organizar doaram um dia de salário para construir monumentos em sua memória. A comoção popular foi esmagadora, multidões se aglomeraram para prestar suas homenagens, resultando em mais de 2.000 feridos devido à pressão dos que se reuniram. O governo precisou mobilizar forças militares para manter a ordem, enquanto incontáveis pessoas tentavam tocar ou beijar seu caixão. A morte de Evita marcou um ponto de inflexão para o governo de Perón. Sem confiar a liderança dos 6 milhões de membros dos sindicatos a mais ninguém, Perón lutou para manter o equilíbrio delicado de poder. Combinado com o esgotamento das reservas de ouro da Argentina devido às políticas de bem-estar anteriores, Perón foi forçado a buscar fontes alternativas de financiamento. Embora Evita tivesse se oposto ferozmente à interferência dos Estados Unidos na Argentina, dentro de 6 meses após sua morte,
Perón mudou sua postura e começou a alinhar-se com os Estados Unidos. Em janeiro de 1955, ele permitiu que empresas americanas tivessem acesso irrestrito aos mercados argentinos. Em abril, a Mobil Oil começou a extrair petróleo no país. Na província de Córdoba, a Kaiser Industries instalou uma fábrica de automóveis, mas a abertura da economia ao investimento estrangeiro não trouxe os resultados esperados. A inflação disparou, os salários estagnaram e os trabalhadores em toda a Argentina ficaram cada vez mais desiludidos. Enquanto isso, os militares, sempre à espreita nos bastidores políticos, começaram a se movimentar novamente. Em junho de 1955, a Marinha organizou um golpe, mas o presidente Perón escapou por pouco graças a um aviso oportuno dos Estados Unidos. No entanto, a essa altura, Perón hesitava em mobilizar as massas como fizera no passado. Ele estava bem ciente de que o sentimento público entre os trabalhadores estava se voltando contra ele. Em setembro, o exército aderiu à rebelião, forçando Perón a renunciar ao poder e fugir do país. Com a saída de Perón, nem mesmo o caixão de Eva Perón foi poupado. Sua imensa importância para o povo argentino a tornou um símbolo poderoso, e os governos subsequentes temiam sua influência, mesmo após sua morte. Seu caixão foi roubado do memorial onde estava guardado, embora nunca tenha sido destruído ou apenas escondido. O roubo do caixão de Eva deu origem a uma série de rumores inquietantes. Uma história conta sobre um oficial chamado Eduardo Arandia, que, sob circunstâncias misteriosas, matou sua esposa uma noite antes de tirar a própria vida. Outro relato descreve uma soldada encarregada de proteger o caixão que supostamente enlouqueceu após testemunhar algo inexplicável, levando o governo a cobrir o caixão com um pano vermelho. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal